Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom que vocês conseguiram vir. Estou feliz, ansioso, animado de começar mais esse papo com vocês aqui hoje. É muito legal porque, além de essa ser uma oportunidade de eu falar de coisas que eu amo, de coisas que eu acredito, que eu tenho vivido, experimentado na minha vida, é também uma forma de eu reencontrar as pessoas. Eu passo o dia recebendo mensagem de gente falando: eu vou na sua aula hoje, eu vou na sua aula hoje. Então, deixa eu ver aqui quem está com a gente. Amiga, que bom que você veio, que alegria que você está aqui. Queria que vocês aproveitassem e falassem também um pouquinho de onde é que vocês vêm. Tem mais alguém aqui do Rio? Como é que vocês estão se sentindo aí? Tá frio? Tá quente? Para a gente esperar mais um pouquinho quem estiver entrando aqui com a gente. Muita gente se inscreveu e eu espero que venha bastante gente participar desse momento aqui com a gente. Ó, tá vendo? Que bom, amiga, que você está aqui. Bom, mas também eu acho que a gente precisa honrar quem chegou na hora, né? Quem está aqui com a gente já desde o horário marcado. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e... Tadã! Bom, olá, mais uma vez, boa noite, agora oficialmente. Que prazer, que alegria estar aqui começando mais essa noite, mais essa aula, para falar sobre esses temas que são tão importantes, que são tão relevantes para mim. A gente vai falar aqui hoje sobre o meu método que guia a construção da minha carreira e que me faz equilibrar dinheiro com propósito. É algo que nos últimos anos eu venho sido muito questionado, muita gente me pergunta sobre isso, e eu acabei sistematizando, organizando isso numa série de cursos e de eventos que vocês devem estar sabendo que já desde o ano passado eu venho realizando. Mas eu preparei hoje uma aula super especial, inédita e importante para a gente falar sobre carreira com propósito. Eu fiz alguns posts sobre isso recentemente e colhi ali algumas provocações, dúvidas, questionamentos da minha audiência, compilei isso tudo com uma série de materiais que eu venho estudando, que eu venho experimentando, e eu vou falar bastante com vocês sobre isso aqui hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou o André Carvalhal, sou o Carvalhando ali nas redes sociais. Eu venho há mais de 20 anos trabalhando com construção de marcas e com marketing, mais recentemente migrando esse trabalho que antes eu fazia com marcas organizacionais como Farm, Suco do Bem, Coca-Cola, Ipanema. Vim mudando esse trabalho, entendendo que esse trabalho também pode ser aplicado para marcas pessoais, começando com a minha, né, inclusive com a minha. Essa é a maior prova de que eu acredito nesse trabalho e eu vou compartilhar com vocês hoje aqui muitos desses aprendizados que rolaram ao longo desse processo. Além de trabalhar com comunicação, hoje, recentemente, eu me tornei também escritor, consultor, comunicador nesse meu perfil Carvalhando, tendo contrato com diversas marcas internacionais, marcas globais, enfim, que vocês veem ali através dos meus publis, através ali dos conteúdos que eu compartilho. Eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, mas antes é importante saber por que a gente está aqui. Eu falo muito sobre propósito, para mim propósito tem a ver com isso, tem a ver com a motivação, e a principal motivação de eu estar com vocês aqui essa noite é porque eu acredito que é possível impactar e influenciar positivamente a vida das pessoas sem abrir mão dos nossos valores. Isso foi algo que eu vim aprendendo ao longo da minha trajetória, nem sempre é fácil, mas eu acredito que é algo que deve ser perseguido. Eu acredito que é possível ser visto como uma peça-chave, alguém importante e que agrega até para a imagem da empresa que você está hoje, caso você não tenha interesse de sair da empresa, do lugar que você trabalha. E eu também experimentei isso em algumas marcas, algumas empresas que eu trabalhei ao longo da minha vida. Então, esse curso, né, e essa aula de hoje não é só para quem quer empreender, para quem quer ser autônomo, para quem é profissional liberal. Então, é para também quem está dentro de empresas, organizações e acredita que pode agregar para essa empresa. Eu acredito que é possível fazer com que a sua voz tenha o poder de engajar as pessoas a tomarem atitudes boas, atitudes positivas. Isso, para mim, tem a ver com propósito, mas isso também tem a ver com a marca que a gente quer deixar no mundo, o legado que a gente quer fazer e que a gente quer deixar. E eu acredito, acima de tudo, porque também é o que eu venho praticando na minha vida, que é possível monetizar, ou seja, é possível trabalhar, é possível deixar uma marca positiva no mundo e é possível também ganhar dinheiro fazendo isso. E eu acho que quando a gente consegue
fazer essas duas coisas, de fato, a gente deixa um legado que é positivo não só para o mundo, mas é positivo para a gente também. Então, essas são as minhas principais motivações, é o meu propósito de estar com vocês aqui nessa noite. E eu espero que vocês, né, pessoas que estão aí me assistindo, sejam pessoas que estejam inquietas, que estejam insatisfeitas, que estejam com vontade de mudar, de se transformar a sua vida, de buscar caminhos que tenham mais sentido, que tenham mais propósito e que estejam no momento aí de questionamento, de dúvida, talvez fazendo uma transição de carreira, talvez abrindo uma empresa, talvez saindo de um emprego, ou talvez entendendo que a sua marca pessoal pode ser um grande ativo de comunicação e de posicionamento no mercado. Esse papo não é somente para criadores de conteúdo, apesar de hoje também eu atuar como criador de conteúdo e falar bastante sobre isso, mas esse curso é também para profissionais liberais, profissionais de grandes organizações, de empresas, mas para pessoas que queiram se posicionar e que queiram contextualizar a sua carreira e aquilo que fazem com esse momento que a gente está vivendo no mundo. Sobre esse tema, carreira com propósito, que é algo bastante desafiador, é algo que muitas vezes parece improvável ou difícil de se conseguir, mas tem a ver com construir uma carreira, de fato, com uma intenção e com o objetivo de deixar um legado, de deixar uma marca positiva no mundo. E por que a gente fala sobre isso? Por que é importante falar sobre isso hoje? Porque a gente vem passando por uma transição no mundo. Eu gosto muito de falar que guerras, revoluções e pandemias mudam o curso da história para sempre. E isso está nos livros de história, enfim, isso aí está nos museus de história e comprovam essas transições. E a nossa geração, nós que estamos aqui vivos nesse momento, provavelmente passamos por revoluções, pandemias e guerras simultâneas, quase que juntas e misturadas. Se você está no mercado de trabalho agora, provavelmente você vivenciou e você está vivenciando tudo isso. E se antes a gente vinha de um mercado de trabalho linear, onde era muito fácil imaginar aonde chegar, então a gente pensava em fazer uma faculdade, uma especialização, entrava no mercado de trabalho, começava a trabalhar numa empresa e tinha muitas vezes como desejo, como sonho mais alto, chegar num cargo de liderança, num cargo de diretoria, dentro daquela organização, dentro daquela empresa. Isso foi o que pautou os últimos anos no mercado de trabalho, e isso foi o que levou muita gente a ficar infeliz, frustrada, desesperada e desesperançosa com a sua própria profissão, com a sua própria carreira, se sentindo muito vazio, se sentindo sem realização, sentindo reproduzindo algo que foi dado e que foi estabelecido por outras pessoas, e, acima de tudo, seguindo no piloto automático, sem propósito, sem satisfação, muitas vezes não ganhando bem por isso, muitas vezes o crime não compensa, mas mesmo assim seguindo ali por falta de opção, ou por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de disponibilidade de parar para pensar e para organizar a sua vida. Mas eu acredito que se você está aqui hoje é porque você entendeu que é importante mudar, você entendeu que você está no momento da sua carreira onde é preciso fazer alguma transformação, promover algum tipo de mudança, e eu espero, com esse papo de hoje aqui, te inspirar, te ajudar nesse movimento que eu acredito que seja tão importante para você, como foi para mim várias vezes ao longo da minha vida. E quando eu comecei a compartilhar conteúdos sobre essa aula que a gente está tendo aqui hoje, eu fiz um conteúdo falando sobre o dilema de ser multi ou de ser especialista. Eu trabalhei ao longo da minha vida com diversas coisas. Eu comecei minha carreira como office boy, trabalhando informalmente. Depois eu fui trabalhar num curso de inglês, porque eu precisava falar inglês para entrar no mercado de trabalho. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. Então, eu entendi que eu trabalhando num curso, eu ganharia dinheiro, eu ganharia o curso, e dessa forma seria mais fácil para eu entrar no mercado de trabalho. E ali, desde aquele momento, eu comecei a me ver como uma pessoa multi, que precisava desenvolver diversas habilidades, muitas vezes complementares, outras vezes nem tanto, mas que pudessem me ajudar a chegar aonde eu queria, aonde eu precisava. Naquele início de carreira, o meu principal propósito era ganhar dinheiro, era estudar, era conseguir ter um diploma, era conseguir me posicionar no mercado de trabalho, sair da informalidade, trabalhar de carteira assinada, trabalhar, enfim, de forma reconhecida, de forma correta,
e eu almejava, naquela época, de fato, ter uma carreira de sucesso dentro de uma organização, chegando a um cargo de diretoria. Afinal de contas, do lugar que eu vinha, esse era enfim, o caminho mais provável e talvez o caminho mais assertivo de ter sucesso, ou então fazendo concurso, que era algo que eu não tinha a menor paciência de estudar, que era algo que eu não tinha a menor vocação para fazer. Então, eu comecei a minha carreira desse jeito e, desde então, eu venho passando por uma série de mudanças, uma série de transformações que eu vou compartilhar com vocês um pouco mais adiante, as estratégias que eu tracei para chegar onde eu cheguei e como que eu conquistei tudo isso que eu conquistei e que eu vivo hoje. Agora, entre esse papo de ser multi ou de ser especialista, que eu acho que hoje é, de fato, uma grande questão para os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, ou para os profissionais que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, mas que não se sentem mais felizes, não se sentem mais confortáveis, eu tenho uma notícia que talvez vá deixar vocês, sei lá, no mínimo provocados. Eu acredito que não existe esse dilema entre ser multi ou entre ser especialista nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que todos nós seremos levados a ser multi e cada vez mais multi. Isso porque a nossa expectativa de vida tem aumentado cada vez mais e é muito fácil da gente pensar e da gente entender que a gente não vai viver 50, 60, 70 anos fazendo a mesma coisa. A nossa vida profissional acabava, né, bem antes do que hoje ela tem a possibilidade de acabar. Então, a gente tem notícias cada vez mais de pessoas aos 40, 50, 60 anos, iniciando novas profissões, iniciando novas carreiras, porque o aumento da qualidade da expectativa de vida tem proporcionado isso a muitas pessoas. Além disso, a gente tem recebido cada vez mais informações, cada vez mais inputs, a gente tem se conectado cada vez mais com realidades diversas, né, e diferentes da nossa, o que faz com que a gente tenha vontade de experimentar novas coisas e transitar por novos ambientes. E porque eu acho também que a forma como a gente construía a nossa identidade, como a gente aprendeu a construir a nossa identidade, não tem mais o menor sentido. Durante muito tempo, e eu trabalho também com tendência e com comportamento, que vem estudando isso há muito tempo, eu identifico que, em algum momento, as pessoas elas eram muito bem definidas, elas tinham personalidades muito bem definidas, e elas pertenciam a grupos, a nichos, né, que eram muito claros e eram estabelecidos de alguma forma pela lógica do mercado, pela lógica das marcas. Então, a gente tinha o grupo dos surfistas, dos skatistas, sei lá, né, das pessoas que gostavam do dia, das pessoas que gostavam da noite. E hoje nós temos personalidades e identidades cada vez mais híbridas, cada vez mais múltiplas, que fazem com que a gente tenha cada vez vontades mais incoerentes e diversas, né? Como, por exemplo, virar à noite numa festa, numa balada e emendar direto com uma escalada, né, e uma trilha para ver o pôr do sol em algum lugar, e pessoas que, enfim, gostam tanto do dia quanto da noite, que são tanto urbanas quanto praianas, e isso se transborda, e isso é transferido de alguma forma também para a profissão, para o que essas pessoas fazem, para os dons, talentos e habilidades que a gente tem hoje. Então, acho que esse é um retrato da sociedade que a gente vive, é um retrato do comportamento humano. Eu acho que isso não tem volta, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ser exposto a estímulos, a gente vai ser exposto à novidade e a gente vai ter a possibilidade, a vontade e a chance de experimentar. E aquele modelo antigo que direcionou a nossa escola, a nossa formação e também o mercado de trabalho, que era aquele mercado de trabalho especialista, é um modelo que começou na primeira revolução industrial para formar pessoas para trabalharem em fábricas, apertando porcas e parafusos. Então, se a gente parar para pensar, as pessoas elas estudavam em escolas, né, e em salas que se assemelhavam a uma linha de produção, uma linha de montagem, com as carteiras enfileiradas, com uniformes, assim como as pessoas que trabalhavam em fábricas. Elas tinham as séries e elas precisavam alcançar as metas para passar de fase, assim como um modelo de produção. A escola nada mais do que preparava as pessoas para ingressarem naquele modo industrial que estava começando e que estava se desenvolvendo. Muitas das carreiras continuam funcionando assim até hoje, assim como muitas fábricas, muitas indústrias, muitas escolas,
mas o mundo à nossa volta, depois de tantas guerras, revoluções e pandemias, pede para que a gente haja, para que a gente seja diferente. E quando eu falo de revoluções, né, eu falo, obviamente, principalmente da revolução digital, que está muito presente nos meus livros, no meu conteúdo, nos meus questionamentos, ali na minha rede social, e que trouxeram para a gente uma série de ferramentas como a autopublicação, a autopromoção, a possibilidade de criar as nossas próprias redes, as nossas próprias comunidades e vender o nosso peixe sem intermediário, de forma direta, dando literalmente ali, né, a cara para todo mundo, tendo os nossos 15 minutos de fama, né, como Andrew Warren dizia lá atrás, e isso mudou completamente também a forma como a gente pensa e como a gente age com as nossas carreiras hoje em dia, seja para as pessoas que trabalham dentro das organizações sejam para as pessoas que empreendem e trabalham como profissionais liberais. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas pessoas que passam constantemente ali pela minha timeline. Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar exatamente, mas eu vou ler para vocês e depois vocês vão receber esse material, até para depois ir lá stalkear, seguir e entender mais sobre a vida dessas pessoas. Então, aqui primeiro a gente tem a Jéssica Justino, que é criadora de conteúdo, mas ela também é especialista em cultura e ela é gerente de marca do Nubank. Então, é uma pessoa que está dentro de uma organização, ao mesmo tempo que tem um trabalho paralelo, né, que é um trabalho de criação, de produção de conteúdo, e um trabalho de especialista em cultura, onde ela faz consultoria, projetos autorais, projetos paralelos para outras marcas, para outras pessoas e tal. A Jéssica é um exemplo, né, de uma pessoa dessa geração chamada / ou /, que são pessoas que acumulam uma série de funções, uma série de atuações diferentes em áreas que às vezes são afins, né, que tem alguma coisa a ver, ou áreas que são completamente diversas, né, literalmente múltiplas. Aqui embaixo a gente tem o Lucas Veiga, que é psicólogo, mestre em psicologia, mas também é escritor, palestrante, pesquisador, e ele tem um recorte muito claro no trabalho dele, pelos livros que ele escreve, pelo tipo de conteúdo que ele promove, que é de trabalhar a psicologia orientada para a população preta, para a população negra. Aqui em cima, no meio, a gente tem o Marlon, que é gari, há 3 anos, e ele também é uma figura pública, como ele se intitula ali no Instagram dele, e ele cria conteúdo, e ele faz publi para marcas, e ele tem um trabalho quase paralelo ali de mostrar o estilo de vida dele, o trabalho dele, através das redes sociais, né, com 79 mil seguidores. Aqui embaixo, a gente tem o Facundo Guerra, que é empreendedor e é apresentador de um programa de televisão, apresentador de um podcast, ao mesmo tempo que ele já criou 30 negócios completamente diferentes, e ele é engenheiro, jornalista, professor, mestre e doutor em ciências políticas. Lá em cima, a gente tem a Yasmin Lourenço, a Winnie, que ela é empreendedora, designer de sustentabilidade, culinarista e modelo. Aqui embaixo, a gente tem o Igor Cosso, que é ator com novela na Globo, né, em cartaz no teatro agora, e é também creator e é diretor criativo da Braer, que é uma marca de produtos para o cabelo, coisas para o cabelo. E aí, eu obviamente conheço alguma dessas pessoas que estão aqui para poder falar com um pouco mais de propriedade sobre a história delas, e algo que é bastante interessante de se perceber e de se pensar é que isso que a gente fala hoje sobre ser múltiplo, sobre ter muitas frentes de trabalho, né, e atuação muito diversa e muito ampla, sendo, ao mesmo tempo, por exemplo, ator, criador de conteúdo e diretor criativo, né, de uma marca de beleza global, isso que algum tempo poderia trazer, né, algum tipo de desconforto, de aceitação ou de dúvida de como se colocar, ou uma necessidade de escolher qual desses caminhos seguir. Hoje, o que eu tenho visto e que eu tenho percebido, não só comigo, mas como pessoas que são muito próximas a mim, é que essa pluralidade, né, e esse ser multi acaba muitas vezes agregando na estratégia principal de atuação ali daquelas pessoas, e muitas vezes essa principal estratégia ou essa principal atuação vai se transformando diante das oportunidades que vão surgindo. O que eu estou querendo dizer com isso? A Jéssica, ela entrou no Nubank justamente por ela ser uma especialista em cultura, né? E foi isso que chamou a atenção do Nubank para ela trabalhar lá. O Igor, ele é diretor criativo da Braer porque ele, como ator, fazia
publis, né, como um criador de conteúdo, ator, ele fazia publis com altíssima qualidade, com criatividade, porque ele também é roteirista, ele também dirige, né? E isso foi o que chamou a atenção da Braer de contratar ele como diretor criativo da marca. Cansada de trabalhar com publicitários, com agências, né, que apresentavam sempre trabalhos com cara de enlatado, cópia, reproduzidos, né, enfim, de outras marcas do mercado, e foram buscar num criador de conteúdo, num ator, uma pessoa que pudesse trazer mais criatividade e conexão maior com os tempos que a gente está vivendo. Eu poderia falar muito mais de cada uma dessas pessoas, mas tem outras aqui para a gente stalkear e para a gente ver também. Como a Melina Dalboni, que foi, não sei exatamente se editora, acho que editora, não sei se chamava assim na época, do Caderno Ela, hoje a revista Ela, do Jornal Globo, durante muito tempo, né, dos principais veículos de comunicação, era especializada em moda, e ela fez uma transição de carreira para trabalhar como profissional liberal, por conta própria, e hoje ela é jornalista, roteirista, escritora e colunista. Lançou um livro recentemente, tem uma carreira brilhante, né, enfim, né, no passado, e agora construindo essa nova trajetória. E aí a gente vê que, no caso da Melina, ela faz coisas que são, de alguma forma, complementares. Diferente, né, pelo menos a princípio, do Marcelo, que está aqui ao lado dela, que é astrólogo, mas, ao mesmo tempo, ali no Instagram dele tem o link para você acessar o stream de músicas autorais e artes que ele também vende e que ele compartilha ali na internet. Então, é uma pessoa que trabalha com astrologia, com música e com arte ao mesmo tempo. A Grazi, que está do lado dele, é executiva tech, então trabalha em empresas de tecnologia, ao mesmo tempo que ela é professora e ela é ativista. Então, ela é diretora dentro de uma organização, ela é professora, colunista de um veículo, e ela é uma das palestrantes mais cotadas para palestras no Brasil. Eu vi recentemente num post que ela fez. Aqui embaixo a gente tem o exemplo da Anne Catadora, a Anne Caroline, que é uma catadora de lixo e que tem 425 mil seguidores no Instagram, onde ela se coloca como criadora de conteúdo digital também, eco-criadora e voz da consciência ecológica. Então, ela compartilha o dia a dia dela, mas compartilha também através de cursos, através de infoprodutos e através de conteúdos disponibilizados de forma gratuita, como as pessoas podem fazer para ter uma vida mais sustentável. Do lado, a gente tem o Douglas, que é modelo, guarda-vidas, professor de surf e contatos via direct. O Douglas é um exemplo de uma pessoa como a Winnie, né, ali que eu mostrei recentemente, que trabalha hoje com alimentação e design para sustentabilidade, que tem uma carreira, aparentemente, que é uma carreira que dá dinheiro, né, que é como modelo, mas que faz outras coisas paralelas que provavelmente tem mais a ver com aquilo que gosta, com aquilo que sente que tem vocação, que tem talento, e a internet, né, a rede social, surge como uma possibilidade de potencializar e ter um outro trabalho ainda como criador de conteúdo, fazendo uma coisa diferente. E aí, por último, a gente tem aqui a Lilian, que eu amo também, super recomendo vocês seguirem, já fez meus cursos, que tem, né, ali na bio dela, vejo arte em tudo, ou seja, é o exemplo da multipluralidade. Ela pode falar e ela pode trabalhar com qualquer coisa que esteja relacionada à arte, porque é isso que encanta, é isso que move, é isso que apaixona ela. Então, esses são alguns exemplos, né, dos profissionais que hoje estão no mercado, sejam pessoas que estão iniciando a sua carreira, pessoas que estão fazendo transição, pessoas que já estão com carreiras estabelecidas no mercado e que usam dessa pluralidade, né, ou dessa composição de várias, né, frentes de trabalho para se colocar, se posicionar no mercado. Fazer isso, obviamente, não é uma coisa fácil, eu experimento isso na pele diariamente, e eu vou contar para vocês um pouco mais adiante como fazer. Agora, tem uma outra coisa, um outro movimento que eu tenho percebido muito no mercado, que é o de ser multi-especialista, que é uma coisa que pode parecer um pouco incoerente, mas é algo também que eu tenho verificado e que eu tenho observado cada vez mais nas pessoas. São pessoas que são muito múltiplas, né, que atuam ou se interessam por diversas frentes diferentes, mas se posicionam como especialistas justamente por conta da composição de tudo aquilo que elas fazem. Vou explicar para vocês para ficar mais fácil através de exemplos. A gente tem o Bruno Branquinho, que é psiquiatra, psicanalista, né, pela USP,
e ele trabalha com saúde mental orientada para a população LGBTQIA+. Então, ele, ao mesmo tempo que é psicanalista, né, que é psiquiatra, ele tem um trabalho de ativismo e tem uma especialização dentro de um público, né, que é um recorte do público, né, dentro do trabalho dele. O Guilherme Bloom, que é dentista, né, especializado em bucalidade negra, né, ou seja, pessoas negras e saúde bucal de pessoas negras, é diretor da UPA e é criador de conteúdo online também. Então, a gente vê pessoas que exercem carreiras que são múltiplas, que têm frentes de atuação diferentes, mas que condensam isso num lugar para realizar algum tipo de trabalho que é específico e é direcionado para um público. E eu acho que isso é o que vai determinar cada vez mais as características dos profissionais daqui para frente. Eu acho que a gente não vai ter somente tipo um arquiteto, um dentista, um advogado. A gente vai ter cada vez mais o advogado que é astrólogo, sei lá, o bandista e que sei lá, é vegano e mora não sei aonde, tem determinado estilo de vida e por conta, né, de todas essas facetas, ele acaba criando uma personalidade, um posicionamento único de trabalho que vai atrair pessoas que se identificam com isso. Aqui do lado, por último, a gente tem a Alê, que é nutricionista esportiva, e ela é ecoconsciente imperfeita, como ela se diz ali no Instagram, e ela é vegana. Então, ela fala sobre veganismo nas redes sociais, ao mesmo tempo que ela é, na vida, né, ali, real, né, nutricionista esportiva, e ela faz também consultoria para empresas e para organizações que queiram fazer a transição para o veganismo, que queiram buscar produtos, né, nessa linha, faz palestras, cria conteúdo, uma série de coisas também. Todas essas pessoas, para mim, elas exemplificam um pouco do que eu acredito que vai ser o profissional do futuro, o que vai determinar as nossas carreiras. E que coloca fim em toda essa polêmica também que existe e essa dualidade entre você ter um nicho, você criar um nicho, perseguir um nicho de mercado, ou você criar uma carreira que tenha sentido para você. Essa coisa de nicho, para mim, tem cada vez menos sentido. A gente aprende, eu pelo menos aprendi trabalhando com comunicação, que uma das primeiras coisas que a gente precisava era pensar o nosso nicho, definir o nosso nicho, e obviamente é muito importante a gente entender para quem a gente está falando, ou que tipo de público que a gente quer atender, quem são os nossos clientes e tal, mas eu definitivamente não acredito que essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. A primeira coisa que a gente deve fazer é entender aquilo que tem sentido para a gente, como que a gente vai se posicionar como profissional, e as pessoas que se identificam com isso, elas vão chegar e elas vão vir até a gente, principalmente porque hoje a gente tem formas também de chegar através dessas pessoas. E, por último, né, a gente tem os profissionais que eu tenho chamado de multi em transição, que são pessoas que são multi porque fazem algumas coisas diferentes ao mesmo tempo, ou porque estão fazendo uma transição de carreira, ou porque a sua própria carreira está passando por uma transição. E aqui eu tenho o exemplo do Pedro, que foi um aluno meu há, sei lá, 15 anos atrás, em comunicação, na SPM, e ele saiu da SPM e ele foi fazer odontologia, e hoje ele trabalha com estética orofacial. Então, ele faz botox, preenchimento, harmonização facial, que é algo que hoje tem mais sentido para ele, que de alguma forma foi uma evolução para alguns profissionais, né, da odontologia. Então, porque hoje, para você trabalhar com esse tipo de coisa, ou você é médico, ou biomédico, ou dentista, então você precisa ter essa formação, e aí pessoas dessas áreas evoluíram para isso como uma transição realmente do que a profissão significava, ou do que a profissão poderia fazer pelas pessoas. E isso é bastante comum, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Aquele modelo de profissão, aquele job description, né, que a gente dizia, das profissões clássicas e tradicionais, eles vão mudar, eles vão se transformar cada vez mais. E aí o Pedro hoje, ele atende numa clínica, né, fazendo estética orofacial, ele é embaixador da Galderma, né, que é uma empresa de preenchimento e toxinas botulínicas, acho que é assim que fala. Ele é professor também e, enfim, também é criador de conteúdo para marcas de diversos universos da moda e tal, porque conseguiu construir uma imagem que se conecta com marcas de diversos segmentos que estão relacionados ao estilo de vida que a gente tem.
E, no meio disso tudo, a gente tem vocês que estão aí. E provavelmente também tem uma história de vida única. E por tudo aquilo que vocês passaram, vocês viveram, aquilo que vocês acreditam, vocês hoje podem estar, né, no momento de não conseguir entender como é que vocês vão conjugar todas essas coisas que vocês gostam, ou como que vocês vão abandonar aquelas coisas que vocês não gostam para buscar outras coisas que vocês gostam, ou como vocês vão conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que vocês gostam. E eu sei muito bem sobre isso, porque eu já passei diversas vezes sobre isso na minha vida. E se você não está em dúvida, se você não está perdido, não está perdida, sem saber o que fazer nesse momento, você não está conectado com o que está acontecendo no mundo. Então, é extremamente natural que você esteja sentindo isso nesse momento, porque essa é uma transformação e esse é um sinal dos nossos tempos, como eu falei no início. Agora, isso não significa que você deve ficar ali esperando a onda te levar. A gente precisa furar essa onda, a gente precisa entender em como pegar tudo isso, né, como transformar todas essas potencialidades em algo que agrega para a sua carreira, em algo que consegue posicionar você bem no mercado de trabalho e te trazer relevância. Para isso, é preciso entender que a sua vida e a sua jornada profissional daqui para frente, ela pode, de fato, ser uma página em branco, para você poder compor e organizar da forma como você quiser, do jeito que você quiser. Agora, como fazer isso, de fato, é um grande desafio. Eu venho vivendo esse desafio na pele desde que eu entrei no mercado de trabalho, mesmo quando não se falava sobre isso, mas hoje, quando eu olho para trás, e eu vou contar um pouquinho para vocês, né, daqui a pouco, sobre a minha trajetória, para que vocês possam perceber isso também, como eu já praticava e já fazia muitas dessas coisas na minha vida, mesmo sem saber. Agora, a alternativa, a resposta, na verdade, para isso, né, para essa aparente grande confusão que a gente vive e que o mercado de trabalho está e que a nossa vida profissional está, para mim a resposta está nessas duas palavrinhas que, a princípio, podem parecer que não fazem muito sentido na mesma sentença, a palavra marca e a palavra propósito. E aí eu vou pegar, de novo, como exemplo, a Winnie, a Yasmin, para trazer um pouco, né, da bio dela e do que eu acredito que seja você conjugar a sua marca pessoal, né, o seu posicionamento no mercado de trabalho e o propósito que você tem. Então, a Winnie, ela é empreendedora, ela é designer para sustentabilidade, ela é culinarista, ela é modelo, mas, acima de tudo, ela inspira pessoas a criar um mundo mais regenerativo. Então, esse é o propósito dela. Provavelmente, como modelo, não sei, arrisco dizer que ela não deva conseguir trabalhar somente com marcas que estejam conectadas com esse compromisso de criar um mundo mais regenerativo. Mas provavelmente é alguma coisa que ela também gosta de fazer, é alguma coisa que dá dinheiro para ela e que talvez tenha sustentado e viabilizado com que ela pudesse se desenvolver como culinarista, né, como que ela pudesse se desenvolver como designer de sustentabilidade e que hoje possibilite que ela seja empreendedora, ao mesmo tempo que ela também trabalha, né, prestando serviço para outras pessoas. Então, acho que isso é o que eu quero falar, como você ter uma carreira com propósito, né? Você ter uma carreira onde você consegue organizar aquilo que você faz com aquilo que você ama, com aquilo que te dá dinheiro. Às vezes você consegue tudo isso numa mesma profissão, né? No mesmo fazer, digamos assim. Às vezes é preciso compor algumas coisas, mas eu acredito, como eu falei na hora que eu estava contando sobre a Jéssica e sobre o Igor, que todas essas coisas elas podem se potencializar e elas podem não somente fazer com que você seja um profissional único e bem colocado no mercado, como também que isso possa te trazer autoridade e autonomia. Esse, para mim, é o grande poder da gente criar uma marca pessoal com propósito, né? Primeiro de tudo, eu acho que esse é o maior objetivo de pessoas que querem empreender fazendo algo com significado, querem trabalhar com algo que cause um impacto positivo no mundo, que é escapar desse vazio profissional que muitas pessoas vivem hoje, mas também de deixar de viver a maior parte da sua vida fazendo algo que não tem sentido para você, não tem sentido para as outras pessoas e não tem sentido para o mundo. Eu entendo completamente se você está num momento onde você precisa ganhar dinheiro. Eu já tive esse momento na minha vida. Eu já precisei criar estratégias para buscar empregos e posições que pudessem me levar até outros lugares, como eu dei o exemplo aqui do curso de inglês, mas eu passei por diversas outras
situações como essa na minha vida, mas eu nunca deixei de perseguir caminhos onde eu pudesse causar mais impacto positivo e onde eu pudesse, de fato, contribuir para a sociedade de uma forma maior do que somente com o meu trabalho ou somente recebendo o meu salário. Eu, como trabalho com comunicação e com marketing, eu tive a sorte de entender que todo o trabalho que eu fazia para as empresas, criando a sua reputação, os seus valores, o seu relacionamento com o cliente e tal, eu consegui entender, né, em algum momento que isso poderia ser aplicado nas nossas vidas também. E isso não é à toa. Hoje, cada vez mais, as empresas estão querendo se humanizar, as empresas estão querendo ser como pessoas para os seus públicos, enquanto as pessoas cada vez mais têm a chance de usar ferramentas que as marcas usavam até muito pouco tempo atrás e se posicionarem de fato como marcas e criarem e receberem todos os benefícios e os valores por isso. Então, como eu já falei muitas vezes sobre marca aqui, eu acho que é importante explicar para vocês um pouco agora sobre qual é o meu conceito de marca e como que isso se conecta com uma carreira, né, com a construção de uma carreira. A forma melhor de entender marca, e que eu venho explicando, né, sei lá, há muitos anos, né, em todos os meus cursos e nos meus livros, é o trabalho desse casal. Ele é fotógrafo e ela é stylist, e eles criaram essa série que se chama Couples, no qual eles se fotografaram diversas vezes usando uma série de roupas, né, uma série de figurinos diferentes. E quando a gente olha para cada um desses casais, é muito fácil da gente perceber que existia uma intenção por trás da construção dessas imagens para criar um significado diferente para cada um desses casais. E a gente, olhando para cada um deles, a gente tem chances de dizer o que a gente acha que eles fazem, aonde eles vão, o que eles comem, o que eles gostam, que tipo de música que eles ouvem. Se nós estivéssemos aqui agora no encontro presencial e eles estivessem com a gente, provavelmente vocês iriam se identificar mais com um ou com outros, porque, de fato, a gente vai se relacionando assim com as pessoas na nossa vida. E o que cada um desses casais representa para mim é uma marca, é a construção de uma marca. São as associações em torno deles, aqui no caso, as roupas, os acessórios, o cabelo, né, a maquiagem e tal, que ajudam a definir e empacotar cada um desses casais como uma marca. Então, para mim, uma marca é um conjunto de associações, um conjunto de significados em torno de alguma coisa que ajuda a significar o que aquela coisa é. E aquilo pode ser um produto, um serviço ou uma pessoa. O que a gente viu, né, agora recentemente, quando eu li a bio de algumas dessas pessoas do Instagram para vocês, eu estava falando, na verdade, sobre as associações que essas pessoas desejam criar para cada uma delas. Quando uma pessoa diz que é astrólogo, que é músico e que é cantor e que cria arte e tal, ela está criando a sua marca pessoal, ela está criando o seu posicionamento no mercado. E a evolução, para mim, né, de uma marca pessoal é uma marca pessoal com propósito. É quando você tem uma intenção de criar, de construir alguma marca que signifique alguma coisa, não só para você, mas também para o mundo. E por que é importante a gente falar e a gente pensar sobre isso? Porque propósito tem muito a ver com intenção. E poucas pessoas têm a intenção de criar uma marca pessoal. A má notícia, ou talvez a boa notícia, dependendo de como você aja por aí, é que a sua marca pessoal existe, mesmo que você não pense e que você não crie ela. As pessoas te reconhecem e as pessoas falam de você quando você não está na sala, a partir de tudo aquilo que você faz, do que você fala, como você se comporta, o que você compartilha, como você se veste, aonde você vai, o que você faz. Tudo isso ajuda a criar a ideia de quem a gente é e posicionar a gente na nossa vida, mas principalmente no mercado de trabalho, que é o que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente tem uma intenção, quando a gente tem um propósito, fica muito mais fácil da gente organizar e da gente conseguir linkar aquilo que a gente gostaria de falar, aquilo que a gente gostaria de ser, né, com aquilo que as pessoas reconhecem a gente. E por que é importante a gente pensar nisso hoje e a gente fazer isso hoje? Porque a gente vive o que eu venho chamando de uma inversão na pirâmide de influência. Durante muito tempo, o poder, a mídia, a informação, o dinheiro, o conteúdo vinha do topo de uma pirâmide, muitas vezes formada por pessoas brancas de classe média alta, que tinham dinheiro, que tinham a possibilidade de viajar, de conhecer coisas lá fora,
de viver coisas, né, que a maior parte das outras pessoas não tinham possibilidade. E essas pessoas eram tidas como as inovadoras, as criadoras de tendência, de comportamento. E essas pessoas determinavam, inclusive, como eram as profissões, como as pessoas deveriam se vestir nas profissões, o que as pessoas deveriam falar, quais os caminhos essas pessoas deveriam trilhar. Antes de fazer faculdade de comunicação, eu conto isso diversas vezes também, eu cheguei a fazer faculdade de medicina, a prestar vestibular para medicina e para arquitetura, porque eu via na novela que as pessoas que tinham dinheiro eram médicas, advogadas, arquitetas ou trabalhavam com comunicação. Então, olha como, né, a imagem que a gente recebe de fora ajuda a moldar a ideia do que são as carreiras, né, e do potencial de cada carreira no mercado. Mas hoje, depois da revolução digital, principalmente, e com a autopublicação, as redes sociais, eu vejo que cada vez mais pessoas têm a chance de estar no topo dessa pirâmide, criando conteúdo, vendendo seu peixe, mesmo que o seu negócio prioritário não seja ser um criador de conteúdo, não seja ser um influenciador, mas pessoas que entendem os códigos e as funcionalidades, o funcionamento dessa nova era, essa nova economia de criação de conteúdo e tomam partido disso para as suas profissões, para as suas carreiras. Isso não quer dizer fazer dancinha no TikTok, isso não quer dizer, enfim, passar o dia na internet fazendo caixa de pergunta, respondendo às pessoas, mas entendendo os principais ativos que as redes sociais e a internet podem trazer para a gente e colocando isso em prática na nossa vida. E eu falo bastante sobre isso no meu curso. E a gente viu aqui, nos exemplos que eu trouxe para vocês, desde um gari, uma catadora de lixo, até um empreendedor de mais de 30 negócios, pessoas super privilegiadas, pessoas que vieram de situações mais difíceis, mais desafiadoras, pessoas que precisaram encontrar estratégias, mas que hoje todas estão ali nas redes sociais e todas têm quase que a mesma possibilidade, ou pelo menos têm as mesmas ferramentas de se colocar e de se posicionar. Agora, como a gente vai conseguir, de fato, organizar isso tudo, transformar isso numa estratégia, transformar isso num negócio? Eu aprendi durante o meu período de vivência na moda, quando eu conheci a revista ID, e que é uma história que eu conto bastante também, já falei nas minhas redes sociais, falo nos meus livros, falo em cursos, mas que, de fato, é muito inspiradora para mim e que eu não me canso de repetir. A revista ID é uma revista que fala sobre identidade, que fala sobre comportamento. Ela tem mais de 40 anos, e há 40 anos ela traz na sua capa o seu logo, que vocês já devem ter percebido que é um emoji piscando um olhinho, né? E que é um I e um D, que vem de identidade, do nome da revista, e vocês já devem ter percebido que a Rihanna, na capa dessa revista, está com um olho fechado, né? Como se fosse esse emoji. Assim como, se a gente olha nas diversas outras capas, da Gisele Bündchen, enfim, de diversas outras pessoas que já passaram pela revista ID, a gente vai ver que essas pessoas sempre estão com o olho aberto e com o olho fechado. Isso acontece porque a ID, né, os fundadores da ID, têm um pensamento, têm uma premissa de que as pessoas que têm identidades mais autênticas, mais únicas e mais verdadeiras são as pessoas que conseguem conjugar esses dois olhares. Um olhar para fora, olhando para o mundo, olhando para os movimentos, olhando para aquilo tudo que pode nos inspirar, e um outro olho para dentro, entendendo os valores, a vivência, as experiências, o propósito, né, as possibilidades, e na interseção dessas duas coisas surgem identidades, no caso aqui da crença da ID, que são únicas e que são autênticas. Eu trouxe isso para a minha metodologia de trabalho, para a minha metodologia de ensino, de consultoria, e hoje eu trabalho com as marcas, sejam pessoas ou organizações, através do autoconhecimento, buscando o equilíbrio entre esses dois olhares, esse olhar para o mundo e esse olhar interior. E eu tenho descobrido e experimentado cada vez mais que as marcas e as pessoas que são únicas, de fato, conseguem promover o equilíbrio entre essas duas coisas. E por que isso é muito importante? Por que isso é valioso? Porque isso faz com que a gente crie um posicionamento que é memorável, que é reconhecível, né? Seja de autoridade, seja daquilo que a gente quer que as pessoas reconheçam que a gente faz. E isso é capaz, no caso de uma marca,
de relacionar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que faça alguma coisa igual que a gente faz e que isso, na verdade, gere valor para a gente e não para essa pessoa. Eu vou explicar. Essa aqui foi a última capa da revista Lola, que era uma revista que tinha aqui no Brasil, que era uma revista feminina e tal, e essa última edição da revista, que é com a Thaís Araújo tampando esse olho, né, não tem como não me remeter, não me pensar, não me lembrar, não me fazer lembrar da revista ID quando eu vejo. E isso é o que acontece quando a gente constrói um posicionamento muito forte de autoridade, de relevância, e ao longo do tempo a gente consegue reproduzir, repetir e reforçar aquilo que a gente acredita, né, em tudo aquilo que a gente faz. Então, quando qualquer outra pessoa faz aquilo que a gente faz, alguma coisa parecida com a gente, mesmo que não seja a intenção dela copiar, na verdade ela está reforçando o nosso posicionamento ou aquilo que a gente é. E eu acho que isso vale também para as carreiras, eu acho que isso vale também para a construção da nossa marca pessoal. E por mais que seja meio óbvio falar sobre isso, a maior parte das pessoas segue por aí reproduzindo modelos, reproduzindo formatos e reproduzindo padrões. Aqui eu vou trazer um exemplo de criadores de conteúdo, mas que isso serve também e vale como reflexão para diversas outras profissões, para diversas outras áreas de atuação. Existe esse perfil na internet que se chama Shit Bloggers Post, que eu falo também diversas vezes ali nas minhas redes, que ele separa e ele compila pessoas que fazem fotos exatamente iguais nas redes sociais. Então, essa primeira pessoa achou legal amarrar o cabelo desse jeito e fazer uma foto assim, até que a outra foi lá, copiou, a outra foi lá, copiou, a outra copiou, copiou. Aqui embaixo parece que a gente tem um publi do Emily in Paris, mas na verdade não é, foi uma pessoa que resolveu fazer essa foto, a outra foi lá, trocou o salame pela pipoca, a outra foi lá, trocou uma bebida pela outra e tal, mas todas reproduziram, né, o mesmo cenário, a mesma coisa. Isso é muito absurdo quando a gente vê, e eu amo que a pessoa que faz esse Instagram marca cada uma dessas pessoas na foto, acho super ousado, eu amo. E por mais que a gente olhando, né, seja muito absurdo, né, essa semana eu compartilhei, né, um outro álbum, né, que apareceu ali no meu feed dessa situação, mas isso é o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente acha que a gente precisa reproduzir, a gente precisa copiar, a gente precisa seguir o que as outras pessoas estão fazendo. Né? Isso não para por aí, isso, como eu falei, tem a ver com a produção de conteúdo, mas isso tem muito a ver também com a forma como a gente traça as nossas carreiras, como a gente cria o nosso percurso profissional, e é exatamente isso que eu tenho vontade de desconstruir e de trazer uma outra visão, trazer uma outra mentalidade para vocês. E aí, para isso, eu vou falar agora brevemente, porque eu falo mais no curso, sobre como eu criei a minha marca pessoal. E a partir daí, a minha intenção não é trazer algum modelo ou alguma verdade de como vocês devem reproduzir ou o que vocês devem fazer na minha vida ou seguir o que eu fiz para mim, mas para que vocês possam entender quais são os movimentos, né, quais são os pensamentos que surgem por trás da construção de uma marca. Esse sou eu, bem mais novo, quando ainda não tinha a marca branca, a barba branca. Meu nome, né, de guerra, digamos assim, é André Carvalhal. Esse era eu quando tinha cabelo, que eu era bem pequeno, logo depois ele foi caindo. E quando eu era pequeno e algumas pessoas me chamavam de Dré, eu sonhava em ser astronauta. Nessa época eu morava no Meier, próximo ao Caxambi, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. As pessoas riam, obviamente, quando eu falava isso. Não tinha o menor sentido, não tinha, enfim, nenhuma perspectiva de que eu sairia ali daquela realidade, uma realidade no início muito difícil. Meu pai, durante muito tempo, ficou desempregado. Assim, eu tenho lembrança da minha infância, da minha adolescência inteira, com meu pai procurando emprego, minha avó ajudando a gente e tal. Então, naquelas circunstâncias, pensar em ser astronauta era algo muito improvável. E como eu disse para vocês agora há pouco, eu sonhava vendo as novelas, né, de dentro da minha casa, era o contato que eu tinha com a realidade, com a Zona Sul, com o mundo ali diferente daquele que eu vivia, e com base no que eu via ali, eu sonhava, eu imaginava o que eu queria ser. A minha trajetória profissional começou na publicidade, então eu, depois de trabalhar no curso de inglês, aprender a falar inglês, eu entrei numa faculdade, e aí eu, enfim, né, comecei a fazer estágio numa agência, cresci muito rápido dentro daquela agência, depois fui para outra e trabalhei durante muito tempo com propaganda, atendendo marcas e produtos e serviços que não tinham nada a ver comigo. Eu trabalhava com marcas de carro, cigarro, bebida, cartão de crédito, banco,
coisas que já desde aquela época, assim, não faziam parte da minha vida, mas eu precisei entender, né, como construir aquelas marcas, como entender aqueles públicos e como comunicar aquilo de forma atrativa. E isso foi, assim, muito importante, de grande valia para mim. Até que numa reunião com um cliente banco que eu tinha, que estava lançando um cartão de crédito, o cliente, né, que era a pessoa que trabalhava no marketing dessa marca, falou para a gente que o nosso direcional para a criação da campanha, o nosso briefing, era o entendimento de que o melhor cliente de um cartão de crédito não é aquele que paga a fatura em dia, mas é aquele que não consegue pagar a fatura, porque ele fica rendendo, né, dívidas, juros e tal, e que a gente precisava, naquela campanha, falar das facilidades de se viver, né, pagando somente o mínimo. Então, aquilo me chocou profundamente e foi o que me fez buscar a minha primeira, né, digamos assim, transição de carreira. E eu fui trabalhar na Farm, que é uma marca carioca, eu acredito que muitos de vocês conheçam. Entrei na Farm como assistente de marketing, andando 3 casas para trás. Eu já tinha um cargo na agência muito mais alto, ganhava muito mais dinheiro na agência, mas entendi que ali a Farm poderia ser um trampolim para mim, para me levar para outras coisas. Eu fiz faculdade de publicidade e de jornalismo, e aí eu me lembro, né, que na entrevista de emprego para a Farm, eu perguntei, vocês conhecem as pessoas da Vogue e tal? Então eu achava que eu ia trabalhar na Farm, e depois da Farm eu ia trabalhar na Vogue, eu ia trabalhar num veículo de moda, porque, enfim, né, eu também era jornalista. De fato, eu cheguei, né, hoje sou colaborador da Vogue, tive a chance de colaborar não só com a Vogue, mas de diversas outras revistas de moda, fazer, enfim, né, muitas coisas. De uma certa forma, a Farm me levou para isso, mas o que eu ouvi na Farm uma vez e que faz muito sentido para mim é que o maior case, né, que eu fiz na Farm, de fato, foi a construção da marca André Carvalhal. E isso aconteceu de uma forma, no primeiro momento, não muito pensada, não muito planejada, mas depois de uma forma completamente intencional, quando uma pessoa que trabalhava na Farm comigo veio me procurar uma vez e dizer que se sentia muito desconfortável e que outras pessoas também se sentiam muito desconfortáveis de eu ser o André da Farm e das pessoas, né, me reconhecerem como, sei lá, a pessoa responsável por fazer as coisas legais na Farm e tal. Isso acontecia porque eu era, né, o profissional de marketing, né, com um cargo mais alto ali, eu era a pessoa que estava à frente das coisas e me relacionava com os veículos, com os parceiros, com os fornecedores e tal. Os donos da Farm sempre foram muito low profile, nunca gostaram muito de aparecer, então eu sempre acabava ficando ali muito à frente e virando um ponto de contato com a Farm, que acabou, de fato, me transformando no André da Farm. E aí, essa foi uma conversa muito difícil, mas foi uma conversa que me abriu o olho e que me fez entender que, de fato, eu não quero ser o André da Farm, eu não sou o André da Farm. E isso me fez buscar estratégias, mesmo que inconscientes, ainda no primeiro momento, de me posicionar como autoridade, como alguém relevante no mercado, além da empresa que eu trabalhava. E aí eu entendi que, para isso, eu ia buscar uma carreira acadêmica, dando aula, escrevendo livro, e foi assim que veio o meu primeiro livro, O A Moda Imita a Vida, que se transformou num best-seller. Até hoje é um dos livros de negócio de moda mais vendidos no Brasil. O outro é o Moda com Propósito, que foi o meu segundo livro. Então, essa crítica que saiu na Folha de São Paulo foi, assim, para mim, a validação, né, de que eu tinha conseguido me posicionar como autor, né, que eu tinha conseguido me posicionar como alguém relevante. Essa foi uma estratégia que eu encontrei para mim naquele momento. Eu acredito que hoje existam diversas outras, eu falo bastante sobre isso no curso, sobre como buscar, né, esse lugar de autoridade, esse lugar de relevância, para criar um nome, estabelecer o seu nome como nome de uma marca. E isso acabou me levando, né, a ter uma representatividade, né, e uma repercussão, uma presença muito grande na mídia, nos veículos de comunicação, sendo citado como fonte, sendo procurado como fonte de pesquisa, como uma pessoa que entende do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas. E a minha casa acabou virando assunto, a minha vida, os meus livros, né? Então, de fato, eu acabei me tornando uma pessoa pública. E isso possibilitou um caminho, enfim, muito mais abrangente do que aquele caminho que eu teria ficando somente dentro da Farm. Mas a gente tem o exemplo da Jéssica, que eu contei para vocês, que faz tudo isso que eu fazia naquela época e optou por continuar trabalhando dentro da Nubank. Então, isso também é uma possibilidade. Depois eu entendi que eu precisava me reposicionar e eu fui buscar o TED
para isso. Então, eu queria trabalhar com sustentabilidade e eu entendi que eu precisava ser comunicador, palestrante de sustentabilidade, que o TEDx seria, né, o auge para isso. E, de fato, isso aconteceu. Depois eu entendi que eu precisava empreender, e aí eu tive uma experiência, depois que eu saí da Farm, com moda sustentável, um espaço de moda colaborativo, onde eu empreendi todo o meu dinheiro, todo o meu conhecimento, o meu relacionamento e tal, e eu me queimei com um monte de gente. Eu entendi, pouco tempo depois, que eu não sabia fazer aquilo, que eu não daria conta de levar aquele empreendimento adiante, e com isso eu decidi sair dessa sociedade antes que eu me queimasse completamente com as pessoas, com o mercado. Mas foi uma experimentação, né? Foi enfim, uma vontade de fazer algo, apostar em algo que tivesse sentido, que tivesse propósito para mim, mas que não deu certo, não se concretizou, mas que de alguma forma me abriu portas para outras coisas. E aí, depois da Malha, eu fui ser diretor criativo da Alma, uma marca dentro do Grupo Reserva, e que também me trouxe muito aprendizado e uma experiência, né, de criar, construir uma marca sustentável desde o início. Mas sempre dentro de mim, no fundo, tinha um desconforto, uma coisa de o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando para as pessoas. E ali, num determinado momento, eu entendi que assim, eu não precisava mais fazer roupa, não precisava mais a gente não precisava mais de mais uma marca fazendo roupa, né? Enfim, de mais coisas no mundo nesse momento que a gente já está vivendo e diante de todas as coisas que estavam acontecendo. E aí eu decidi sair da Alma, coincidentemente, um mês antes do início da pandemia. E aí, quando a pandemia surgiu, eu vinha de uma série de traumas pessoais, emocionais, de muito tempo, sendo capa de revista, aparecendo em jornal, sentando em primeira fila de desfile, enfim, fazendo, né, um monte de coisa, tendo coisas que muitas pessoas sonhavam e que eu mesmo sonhei, como, por exemplo, chegar a morar no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil, na Praia do Leblon, de frente para a praia, né? Sei lá, era um sonho que eu tinha, trocar aquela vista da caixa d'água que eu tinha da minha janela quando eu morava no Meia, pela vista, né, do mar, pela vista do calçadão. E talvez ali, né, naquele momento, tenha sido, sei lá, uma das fases mais difíceis, mais desafiadores da minha vida. E eu fiz um post uma vez falando sobre isso, uma pessoa falou assim, que bom que você teve o privilégio de sofrer entre seus móveis caros, né, e no seu imóvel caro na frente da praia. E é interessante, né, porque, assim, de fato, né, foi um privilégio que eu conquistei, que eu consegui através, né, de todo o meu percurso, de toda a minha jornada, mas foi a forma que eu entendi de que, assim, não é só sobre dinheiro, não é só sobre aparecer, não é só sobre fama, não é só sobre aquilo que as pessoas acham que a gente deve ser ou que a gente deve fazer, é sobre aquilo de fato que tem sentido para a gente. E aí eu comecei a descobrir isso e eu acho que hoje eu vivo, né, o momento mais pleno da minha vida, mais coerente entre aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu acredito que eu posso colaborar e acrescentar para o mundo e ganhando dinheiro como eu nunca ganhei em nenhum outro momento da minha vida. E quem me trouxe isso foi a pandemia, de uma forma também muito inesperada, infelizmente, né? Eu não gostaria que a gente tivesse, né, passado por tudo que a gente passou para isso, mas pela falta do que fazer, pela falta de trabalho, pela falta de dinheiro, também desempregado e sem possibilidades, sem perspectivas ao longo durante a pandemia, eu comecei a criar conteúdo para as minhas redes sociais, eu comecei a compartilhar na forma como eu faço hoje, o que eu estava vendo, o que eu estava pesquisando, o que eu estava entendendo que ia acontecer com o mundo. Eu acabei virando uma referência ali no início da pandemia sobre o que ia acontecer com a gente, dando entrevista na CNN, no jornal, e nessa época eu escrevia para vários veículos, então o que eu escrevia acabava virando também esses carrosséis, né, e virava conteúdo para as minhas redes. Então foi muito interessante porque, assim, foi a busca por fazer algo que tinha sentido para mim, que eu acreditava, sem nenhum interesse financeiro, que acabou atraindo pessoas, marcas, e, sei lá, e que mudou, mais uma vez, completamente a minha vida. Então, durante a pandemia, eu ganhei mais de 300 mil seguidores, hoje eu tenho quase 400 mil seguidores no meu Instagram. Durante a pandemia, o dinheiro que eu comprei, que eu ganhei,
fazendo publi e trabalho para marcas, eu comprei literalmente esse apartamento que eu vivo hoje, que é uma cobertura na Gávea, de 2 andares. Não foi pouco dinheiro, foi muito trabalho também. Eu voltei para a casa da minha mãe, voltei a morar no meu quarto de adolescente, viver ali naquela minha rotina, mas, enfim, já num momento completamente diferente, com outro network, uma outra rede, com a internet ali à minha disposição, onde eu poderia fazer as coisas, né? Enfim, eu também conto mais sobre isso no curso, não vou falar mais aqui, mas só para vocês entenderem que aí isso abriu para mim uma nova possibilidade, uma nova frente, e se hoje a gente está aqui, se hoje vocês chegaram até mim, é porque, de alguma forma, esse trabalho que eu construí ali fez sentido. O que é muito interessante, o que eu gosto muito de falar, é que eu não tenho um perfil no Instagram que fala sobre marca pessoal, eu não sou guru de marketing digital, eu não sou coach, eu não sou nada disso, né, que naturalmente leva as pessoas a venderem cursos, mas eu consegui construir de forma bastante consistente, de forma bastante relevante e com muita estratégia, com muito pensamento, com tentativa, erro, frustração, erros e acertos, uma marca pessoal muito forte para mim, que inspira confiança, inspira credibilidade e faz com que vocês, né, e todas as outras, sei lá, talvez mais de 10 mil pessoas, né, que já passaram pelas minhas aulas, pelos meus cursos, possam acreditar que eu tenho relevância e que eu tenho condições de falar sobre isso, ensinar sobre isso. No final de todo esse rolê, eu entendi que a gente não é um acúmulo de coisas, a gente é o que fica quando tudo isso vai embora. Quem me falou isso foi a Yasmin Stéria, uma amiga minha, que é a fundadora do Free, talvez alguns de vocês conheçam. A Yasmin fala muito sobre isso, e de fato esse é o meu aprendizado com todo esse rolê. Sempre quando eu precisei abrir mão das coisas para mudar, para me transformar, para me movimentar, foi quando eu cheguei mais perto, de fato, da minha verdade, daquilo que tem sentido para mim e daquilo que eu posso fazer de melhor para as outras pessoas. O Diego, que é meu sócio aqui nos cursos, né, trouxe essa frase para mim uma vez que fez muito sentido, de que existem 1000 lugares para a gente conhecer antes de morrer, né, e talvez o maior de todos seja a gente, né, seja dentro da gente. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o autoconhecimento é a chave para a gente criar negócios, carreiras, identidades, seja lá o que for, né, com verdade, com autenticidade. E eu tive um entendimento ao longo de todas essas trajetórias que eu passei que a busca pelo equilíbrio é fundamental, porque se a gente olha demais para dentro, a gente tem a chance de muitas vezes se alienar e a gente se perder e a gente fazer coisas que estão desconectadas do mundo, da vida das pessoas, da realidade, enfim. Quando eu empreendi e eu perdi todo o meu dinheiro, eu acho que ali, de alguma forma, eu estava olhando muito para dentro, não necessariamente para os lugares certos, mas eu estava olhando para aquilo que eu achava que o mundo precisava ter, aquilo que eu achava que deveria ser o futuro da moda, a realidade da moda, e naquela época isso não tinha sentido. Durante a pandemia eu ouvi muitas pessoas falando, agora era a hora da alma, agora era a hora da malha, né? E talvez, né, por eu olhar muito para dentro, eu me desconectei desse momento, né, que o mundo estava vivendo. Quando a gente olha muito para fora, muitas vezes a gente se desconecta da nossa verdade, da nossa identidade, daquilo que de fato a gente pode fazer para o mundo e para as pessoas, e a gente cria coisas que não têm sentido, que não têm relevância, que não são memoráveis, que são coisas, né, reproduções. Tem uma amiga minha, Ana, que está aqui. A Ana, ela fala muito que tem os criadores de conteúdo e tem os copiadores de conteúdo, né? Mas ninguém tem coragem de dizer que é copiador de conteúdo. Todo mundo diz na internet que é criador de conteúdo. Mas é isso, né? Quando a gente olha para fora, muito para fora, a gente não cria muita relevância. E é muito difícil a gente chegar nesse equilíbrio. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio da nossa vida. E o que eu consegui fazer ao longo do tempo foi criar uma metodologia para ajudar a gente a refletir, a pensar e colocar literalmente no papel os nossos desejos, as nossas potencialidades, as nossas vontades, e através, né, dessa metodologia, pensar estrategicamente a nossa carreira, pensar esse equilíbrio entre esse olhar para dentro e esse olhar para fora, para criar alguma coisa que seja relevante, que tenha um propósito e que possa causar um impacto positivo, não só na nossa vida, como na vida das pessoas. Como eu disse lá atrás, né, quando eu contei o exemplo das outras pessoas, e agora, né, que eu contei mais sobre a minha vida.
É muito difícil viver desse jeito, fazer isso. Então, hoje eu dou aula, eu dou palestra, eu crio conteúdo para rede social, eu faço consultoria para marcas, eu escrevo livro, eu colaboro com veículos e revistas, eu faço presença em evento, enfim, faço 1 milhão de coisas, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, mas hoje eu consegui entender uma forma onde cada uma dessas coisas se potencializa, e quando eu lanço um livro, eu ganho mais dinheiro fazendo palestra. Quando eu lanço um curso, eu já entendi que eu sou mais convidado para fazer consultoria. Enfim, as coisas vão se entrelaçando. Essa metodologia tem se tornado cada vez mais robusta, trazendo não só muito conteúdo denso, mas também muita colaboração mútua dentro de uma comunidade incrível. A gente fica mais próximo com mentorias coletivas comigo e muito mais. Nesse projeto incrível chamado Coletivo Relevante, que reúne um monte de gente em busca de relevância e legado. Eu vou oferecer uma condição super especial para você fazer parte do nosso coletivo. Se você quer receber todas as informações em primeira mão, entra aí nesse grupo escaneando o QR Code que está na sua tela ou acessando o link que será colocado aqui no chat e no grupo que você está. Mas, afinal de contas, o que é o Coletivo Relevante? Vem comigo para entender. Eu fiquei pensando em qual seria o melhor jeito de explicar para você o que é o Coletivo Relevante. E a imagem que logo me veio à mente foi do filme A Festa de Babette, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1988. Você já assistiu? Vale muito a pena. Mas eu vou te contar. Em um vilarejo dinamarquês do século XIX, duas irmãs, a Martina e a Filipa, levavam uma vida pautada pela austeridade religiosa, seguindo as tradições do seu falecido pai. O vilarejo, antes unido pelo fervor espiritual, começou a desmoronar em conflitos e desavenças à medida que o tempo começou a passar. E a conexão entre os moradores começou a se esfacelar e a essência que mantinha todos unidos parecia ter se dissipado. É nesse momento que uma refugiada francesa, a Babette, chega no vilarejo. Recebida pelas irmãs, ela assume o papel de cozinheira. E com o tempo, a comunidade, que encontrava consolo na fé, passou a perder o rumo, se afundando na monotonia, na rigidez que minava a vitalidade das relações entre as pessoas que moravam ali. Mas a maré começou a mudar quando, surpreendentemente, Babette ganhou na loteria. E num ato de profunda generosidade, ela decidiu preparar um banquete francês em comemoração ao centenário do fundador da comunidade. E o que parecia ser apenas uma refeição, uma festinha, se transformou em um evento que transcende o ordinário. O banquete de Babette resgata a harmonia perdida, reavivando a compaixão e a alegria que estavam muito tempo adormecidas nos corações daquela gente. Babette não era apenas uma cozinheira, ela era o elo que unia novamente os fios dispersos da vida comunitária. Uma tecelã de conexões e paixões que, através dos simples atos de cozinhar, devolveu a eles o sentido de propósito e de pertencimento. O Coletivo Relevantes é para nós o que Babette foi para aquele vilarejo. O Coletivo Relevantes é um espaço onde almas criativas e multidisciplinares, cada uma com as suas nuances e cores, se encontram para criar algo que é maior do que a soma das suas partes. Aqui o ordinário se transforma em extraordinário. Como ingredientes raros, trazemos à mesa talentos e paixões. O brilho dos olhos dos artistas, a visão dos engenheiros que se redescobriram, a voz de jornalistas que agora são autores, o entusiasmo de comunicadores apaixonados pela sustentabilidade e até os sonhos de uma comissária de bordo que aspira em ser bailarina clássica. Oceanógrafos, atores, atrizes, empreendedores, todos se misturam criando um caldo cultural e intelectual que é tão único quanto transformador. Aqui, nós celebramos a criatividade e o conhecimento humano, em uma dança contínua de troca e conhecimento. O Coletivo Relevante é como o banquete de Babette, uma celebração de quem somos e do que podemos criar juntos. É onde o extraordinário encontra o cotidiano e onde transformamos as nossas paixões em legado. Conseguiu captar um pouco da essência? Beleza, eu vou te mostrar os ingredientes desse banquete. Vamos nessa? Começando pelo jeito que eu te apresentei o coletivo, com a analogia do filme O Banquete de Babette, você já começa a entender o tipo de gente estranha que faz parte dessa comunidade. E é nessa estranheza que
que um monte de gente se reconhece, um monte de gente diferente se identifica e se apoia. A comunidade acontece dentro do Circle, a melhor plataforma de comunidades do momento. E ela foi escolhida e desenhada estrategicamente para que a mágica das trocas valiosas aconteça. E não sou eu que estou dizendo. Olha que legal que a Cíntia compartilhou sobre um dos exercícios que estão disponíveis lá na comunidade. Que exercício foi esse? Cruz credo, que delícia! Definitivamente sabemos como tudo começa, mas quando chegamos ao final de uma etapa, em se tratando de multis, tudo pode mudar. Percebi ao longo dessa primeira rota que participar ativamente dessa comunidade fez toda a diferença até aqui. E eu sou grata por vocês terem se apresentado. Eu fui resgatando pedacinhos esquecidos de mim nas trocas com cada um de vocês, reforçando aqui a importância de nos validarmos como seres sociais. Lindo, né? Os exercícios e as dinâmicas são chamadas que mantêm a colaboração mútua sempre acesa, impulsionando que todos possam tirar os seus projetos do papel. E quando eu falo projeto, eu estou falando de tudo mesmo, desde a criação do empreendimento, até um desafio pessoal, até conseguir falar de si mesmo com mais clareza e confiança. Como disse a Paula, André, obrigado por essa baita ideia e projeto. O que eu não consegui desenvolver em anos, eu fiz na última semana. Nossa, é muito emocionante e muito gratificante para mim ouvir isso. Aqui no coletivo, cada etapa, cada troca, cada exercício foi pensado para garantir não que você apenas se sinta como parte de algo maior, mas que você também consiga transformar as suas ideias e tirar tudo aquilo que você deseja no papel, encontrando nessa estranheza de cada um lugar que floresce, uma diversidade de experiências e visões que é celebrada, onde todos criamos juntos algo que é extraordinário. O GPS, Guia de Propósito e Sucesso, é a ferramenta que a gente desenvolveu para o Coletivo Relevante para te ajudar a tirar suas ideias do papel e transformá-las em realidade. Mas não estamos falando de qualquer ferramenta. Estamos falando de uma jornada profunda e estruturada, onde cada passo foi pensado para estimular o seu cérebro e o seu coração a manter a motivação em alta, utilizando técnicas de gamificação e recompensa. Isso significa que você vai encontrar muito conteúdo denso, muita reflexão e principalmente muitas atividades práticas que vão desafiar você a sair da zona de conforto e crescer junto com a comunidade. O primeiro GPS que você vai ter acesso é o Canvas de marca pessoal na prática. Esse GPS é uma imersão completa no processo de construção da sua marca pessoal, onde você vai ser guiado ou guiada passo a passo para definir quem você é, onde você está e para onde você quer ir. Tudo isso com suporte de uma comunidade vibrante e das melhores práticas de gamificação. Ao final desse GPS, você terá em mãos 2 grandes resultados. Seu Canvas de marca pessoal 100% preenchido. Você vai sair com seu Canvas totalmente estruturado, que servirá como uma bússola para a sua carreira. E também a sua segunda mente, uma espécie de guia treinado no ChatGPT que vai estar intimamente familiarizado com todo o seu projeto de carreira com propósito. A segunda mente é uma proposta 100% inédita que vai se tornar alguém que você vai poder se consultar sempre que precisar de insights e orientações estratégicas. Por exemplo, segundamente, o que eu posso fazer para reforçar a minha autoridade no mercado? Como eu devo me posicionar frente a um concorrente específico? Estou pensando em fazer uma parceria com a marca X. Essa parceria se alinha com os meus objetivos e os meus valores? Como eu posso monetizar a minha marca pessoal de maneira alinhada com o meu propósito? Como eu posso ajustar a minha estratégia de conteúdo com base nos meus resultados recentes? Imagine fazer essas perguntas e ter uma resposta organizada e baseada 100% na sua própria lógica de pensamento. A gente sabe que a inteligência artificial generativa é formada por dados já existentes, então é como se ela te ajudasse a olhar para fora de forma mais rápida e prática. Pode ser um bom ponto de partida. Prepare-se para uma jornada que vai revolucionar a forma como você vê e vive a sua marca pessoal. E esse é só o primeiro GPS. A cada bimestre, novos GPS são disponibilizados dentro do coletivo. É conteúdo infinito com aplicação prática para um desenvolvimento contínuo
como qualquer profissional deve ser e todo ser humano também. As mentorias coletivas mensais comigo são um dos momentos mais aguardados por todo mundo do Coletivo Relevante e por mim também, até porque é o dia em que todo mundo se encontra. Todo mês você vai ter a oportunidade de participar de um encontro no Zoom comigo e com toda a comunidade, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, trocar ideias e receber as minhas orientações. Há mais de 15 anos eu trabalho como consultor e idealizador de projetos especiais para empresas como Grendene, Unilever, Coca-Cola, Farm e muitas outras. E aqui no Coletivo Relevantes você vai ter a chance de interagir comigo por uma pequena fração do que essas corporações me pagam. Isso significa que você vai receber um valor imenso com a mesma qualidade de insights que eu forneço para as maiores marcas do mercado, até que você também se transforme numa grande marca, pessoal ou não. Agora, eu sei que uma das grandes dúvidas que surgem é: será que eu vou conseguir ser atendido? Eu entendo essa sua preocupação, mas lembra do que a gente escutava no colégio, de que a dúvida do coleguinha pode ser a sua também? Então, no coletivo a gente deixa o centrismo de lado e acredita na inteligência coletiva. A mentoria coletiva não é uma consultoria individual. O grande propósito dos nossos encontros é a troca. E mesmo que você não faça a sua pergunta naquele momento, há sempre algo a aprender com a pergunta das outras pessoas. A comunidade é construída sobre a premissa de que o crescimento vem da troca de experiências e de ideias. E é exatamente isso que acontece nessas mentorias. A gente segue algumas regrinhas simples para garantir que o máximo de pessoas possam interagir. Sendo objetivo e direto nas suas perguntas, você não só aumenta as suas chances de ser respondido, como também contribui para que a experiência seja enriquecedora para todas as pessoas. E acredite, a experiência é sempre incrível. A cada encontro a gente sai de lá mais inspirado, mais sábio, mais conectado, pronto para aplicar todos os aprendizados em nossos projetos e na nossa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Essas mentorias são mais do que simples perguntas e respostas. São um espaço onde você pode se conectar com outras mentes criativas, receber feedbacks valiosos, influências, referências e, acima de tudo, construir uma marca pessoal com propósito. Então, prepare suas perguntas previamente, esteja pronto para aprender com todos os questionamentos e venha participar desse momento único no Coletivo Relevante. No Coletivo Relevantes, a gente acredita que o aprendizado e a inspiração vem de todos os lados, especialmente quando temos a oportunidade de interagir com pessoas de destaque, pessoas que a gente admira das mais diversas áreas. É por isso que, periodicamente, a gente organiza participações especiais de pessoas super relevantes, votadas pela própria comunidade. E essa escolha feita pela comunidade garante que as discussões e os temas abordados nas participações especiais estejam alinhados com os interesses e as realidades dos membros, tornando cada encontro uma oportunidade única e valiosa de crescimento. Além disso, nós temos as mesas redondas, momentos exclusivos onde alguns membros do coletivo, escolhidos por critérios que consideram o engajamento e a contribuição para a comunidade, tem a oportunidade de se sentar à mesa comigo e com as nossas participações especiais. Aqui, quem pensa no coletivo tem voz e relevância. E mesmo que você não esteja na mesa, a riqueza das discussões e insights compartilhados beneficia a todos, porque esses encontros refletem a essência do Coletivo Relevante, o poder da colaboração e do aprendizado contínuo. No Coletivo Relevantes, a gente acredita que o verdadeiro poder das conexões está na troca genuína de recursos, de conhecimentos e de habilidades. É por isso que a gente criou o espaço Eu Preciso e Eu Ofereço, um lugar onde as conexões vão além do networking tradicional e se transformam em parcerias de sucesso. Quando você publica algo em Eu Preciso, Eu Ofereço, você está abrindo a porta para que outros membros da comunidade, com as suas diversas habilidades e experiências, possam ajudar você a alcançar os seus objetivos, ao mesmo tempo que você pode ser a solução para uma outra pessoa. Isso é oferecer os nossos talentos e os nossos serviços a favor do bem-estar coletivo. É isso, turma. Espero que vocês tenham curtido a ideia do Coletivo Relevantes e eu também espero que vocês tenham conseguido captar alguns insights bem legais
dessa aula especial que eu fiz para vocês com todo carinho. Eu vou amar conhecer a história de cada uma de vocês lá dentro do Coletivo Relevante. Não deixe de entrar no grupo, que inclusive lá você também vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Um abraço, muito obrigado e tenha uma ótima noite.